Pessoal, a reflexão da preciosidade da nossa vida, ela traz aspectos que vão nos fazer refletir as consequências quando nós, por algum motivo, não conseguimos sustentar a nossa marcha enquanto encarnados. Porque, inclusive, ao considerarmos a questão da ideação suicida, quando existe um preenchimento do nosso campo mental pela fé, pela espiritualidade, a utilidade e a busca de ajuda profissional, quando isso se faça mister, isso acaba que cria uma ambientação psíquica que vai nos prevenindo de uma ação no sentido de interromper a nossa trajetória. Como vai ser dito em Amigo, no capítulo Ante o Suicídio, em que Emmanuel ele trata acerca da inutilidade de eu tentar interromper o meu processo, visto que sou um espírito imortal. E com isso não há possibilidade de fazer uma interrupção da minha vida. Nesse sentido, se nós considerarmos que essa morte do denso corpo é como um profundo sono e que nós vamos ressurgir, então poderíamos fazer uma percepção de uma penetração no maior mundo na condição de vítima de nós mesmos, que é essa situação em que eu acabo numa situação de colher um ato ruim que eu tenha realizado contra mim mesma e que fatalmente vai me colocar em contato com as perturbações daí decorrentes. Nesse sentido, por maiores que nos pareçam as dificuldades da nossa caminho, ao termos fé em Deus e confiarmos nele, que nos criou a vida e nos situa nesse momento da nossa trajetória encarnados, saberemos nos amparar e nos defender nos difíceis momentos, que implica realmente a gente fortalecer nesse mecanismo de autoproteção, de autocuidado, que vai nos permitindo termos uma preparação psíquica, espiritual, para lidarmos com as questões que encontramos. Se nós analisarmos, por exemplo, a questão das provas e das expiações, que não há uma vivência nesse sentido sem uma causa, um móvel por trás disso. Nesse sentido, onde quer que estejamos, nos preparemos para facear as consequências das nossas ações próprias, do passado e do presente, inclusive porque sabemos que existem consequências de atos pregressos nossos que continuam nos encontrando hoje. E quando eu faceio isso e posso, com relativa tranquilidade, acolher os resultados das minhas ações, felizes ou infelizes, eu vou criando aí uma intrepidez para abordar aquilo que preciso viver. Daí que não existe
uma dificuldade, um problema que não tenha solução. Daí, quando a gente segue servindo e trabalhando e lançamos um olhar na retaguarda, percebendo aqueles que carregam fardos de tribulações e constrangimentos muito maiores do que os nossos, perceberemos que existe forma, nem que seja em contato com esses irmãos em situações mais infortunadas, de nós aurirmos alguma energia que nos permita dar o próximo passo. Nesse sentido, a melhor maneira de nos premunirmos na Terra contra o autoextermínio será a conservação do trabalho que a vida nos confiou e entregou, porque esse serviço nobre, invariavelmente, ele dissolve sombras quaisquer que possam nos envolver a mente, que é a condição de utilidade, porque isso muda o nosso tônus mental. E mesmo nas situações piores, em que nos percebamos, Deus, no seu amor infinito, nos sustentou até ontem. Embora as nossas falhas, os nossos erros, e em nos assinalando os propósitos, os divisamentos de melhoria e regeneração, nos sustentará também nesse momento. E isso traz uma condição em que nós fomos entregues a um espaço cósmico, nessa residência planetária, para uma sustentação de um período que nós precisamos viver encarnados. E nesse sentido, estamos aqui em vivências que serão um teste para a nossa resiliência e para o nosso limite, que vão nos auferindo experiências novas e aprendizados que vão se fazendo acontecer. Por exemplo, se a gente considerar a questão de infortúnios que estão acontecendo no mundo, quando a gente pega, por exemplo, a questão da água, que é uma bem que vai ser trago para nós como essencial para a nossa harmonia física do nosso ser, visto que em torno de 70% do organismo de um adulto é água. A gente pode colocar aqui uma variação que vai de 70% a 80%. Quando a gente fala um bebê, em torno de 90% do corpo dele é água. O idoso aí a gente tem em torno de entre 60% e 70%. Mas, se nós passearmos pelas outras formas de vida, existe igualmente uma porcentagem importante, enquanto a sua maior parte, daquele organismo que é a água. E nos remete à situação calamitosa de 1 em cada 4 pessoas no mundo que não tem acesso seguro a uma água potável. Então, a gente tem aí um cômpito de 3,5 milhões que não tem saneamento básico, se considerarmos aí a situação do mundo. E acaba que, se a gente fala de uma situação como a água, ela, em sendo um bem que a maior parte do organismo precisa para os seus metabolismos, para eliminação de toxina, para produção de substância, quebra de outras substâncias.
isso vai trazer uma urgência global no sentido das doenças que são transmitidas pela água inadequada que chega a esses populaços e, inclusive, pela contaminação que acontece ali naquele ambiente que o indivíduo está, por não haver uma forma de se organizar aquele local para estar adequado, para que uma vida humana ali permaneça. Inclusive considerando que a maior parte desses populaços estão em situações de violência, de agressão, de guerra, e que torna insalubre a condição em que se demoram, inclusive considerando um hospital que não tem esse aporte adequado, seja da água, seja de medicamentos. E, inclusive, porque sem uma água adequada não há como plantar, não há como preparar um alimento de forma segura, minimamente. Por isso que, se a gente considerar, mesmo em mínimas quantidades, e em muitos países existe uma dificuldade da pessoa para conseguir esse acesso à água. E aqui nós poderíamos elencar tanto a questão de emergência climática, desastre socioambiental, crise provocada por armado conflito, onde a água ela é um raro bem e a escassez dela obriga quem está ali a recorrer a uma contaminada fonte inadequada para o consumo, porque é o que tem. Inclusive, existe região da África e em outros locais em que, dependendo da ausência da água, o indivíduo bebe a urina, porque ele vai tendo aí um ressecamento interno e, de repente, a bebida que está na frente dele, ele coloca na boca como um ultimato para o organismo tentar tirar, abstrair daquele líquido um pouco de hidratação. E, nesse sentido, isso vai acontecer a distribuição de doenças e, ao considerarmos que a qualidade da água ela precisa ser um foco quando ela vai ser distribuída ali entre aqueles que necessitam dela, nós poderemos ajuizar da importância da saúde ambiental tanto quanto uma vacinação. Daí nós temos instituições humanitárias que fazem esses atendimentos orbe afora, tentando garantir aí uma infraestrutura básica para evitar a epidemia. E quando percebemos que a situação piora em tempo de guerra e que nós estamos com vários focos de guerra no mundo, em que, se considerarmos, por exemplo, Gaza, a água se torna uma arma de guerra, onde o indivíduo ali tem acesso por dia para todos os usos dele, seja higiene pessoal, cozinhar, beber, a 4,74 litros de água, enquanto que o padrão mínimo aceito para a sobrevivência básica em situações emergenciais é de 20 litros por dia. Porque a instituição humanitária, ela movimenta aquela água para alcançar quem precisa, mas a guerra bloqueia. Daí, existe aquela rota para fazer
aquele bem alcançar o necessitado, mas há um fechamento e não tem como aquela água que está com o indivíduo para entregar para o outro ter a sua destinação correta. E nesse sentido, a gente tem inclusive algumas estratégias de avião que sobrevoa o local e de cima derrama ali no local onde aqueles populaços estão, vítimas de bloqueios de guerra, seja pacotes de arroz, garrafas de água, cartela de remédio, blocos de curativos, para fazer aí a manutenção da limpeza num local de machucado. E isso, ao acontecer, tem como quem está ali embaixo pegar alguma coisa. Mas, mesmo considerando que existem essas alternativas de um avião que por cima derrame isso, vai acontecer que, em situações de guerra, os que estão guerreando, eles elaboram estratégias para não permitir essas entradas no território em que eles estão bloqueando. E com isso, da mesma forma que um hospital que está fazendo atendimento humanitário nessa área é bombardeado, um avião que adentre ali também se torna alvo. Por isso que a questão da distribuição e da qualidade da água, ela fica comprometida. Inclusive, se a gente considerar, por exemplo, em Gaza, que você tem uma destruição quase total da infraestrutura para fazer a captação da água e a sua distribuição, e a presença de bloqueios israelenses constantes sobre tudo que entra ali, incluindo a própria água potável e essenciais insumos para recuperar a infraestrutura. Existe também aí a situação em refugiados do Sudão, que é um outro país que está em guerra, onde existe o acampamento de Met, que tem em torno de 40 mil refugiados sudaneses no Chad, que é o país vizinho, que a pessoa vai ter acesso no máximo a 6 litros de água por dia para todos os seus usos naquele dia. Então, a instituição humanitária tenta perfurar poços novos na região, que é uma região árida ao extremo. E aqui a gente vai percebendo pessoas que estão em situações muito piores do que a nossa. E quando a gente entra em contato com a dor alheia, de alguma forma a gente consegue acontecer ocupações com a nossa mente saudáveis que vão nos afastando das nossas depressões e das nossas ideações suicidas, quando elas aconteçam. Porque aqui nós estamos falando de uma situação além Brasil, mas se nós considerarmos, por exemplo, dentro do nosso território, eu posso visitar um preso, eu posso levar uma quentinha para um morador de rua, eu posso levar uma palavra de amparo para um idoso no asilo. Existem aí atividades que nós podemos preencher o nosso tempo e que vão nos afastando das nossas aflições, dos nossos desequilíbrios. E à medida que a gente ocupa com algo bom, a necessidade que nós temos, mesmo que a gente não saiba o que a gente precisa de fato para melhorar aquele estado que a gente está, mas ao ocupar com a dor de outro, tentando lenir ela, nós temos a nossa necessidade encontrada pela solução. Nesse sentido, se nós considerarmos que a proliferação de doença como cólera, febre tifoide, hepatite A, malária, dengue, esquistossomose são algumas das doenças
que a falta do saneamento básico e a falta de água potável causa, dá para nós imaginarmos a condição de vulnerabilidade que inúmeras pessoas vivem. Se nós considerarmos, por exemplo, em Mete, mas também outros acampamentos dos refugiados em regiões como o Chad, teve esse aumento nos casos de hepatite A, devido à falta de saneamento básico e água potável, que é uma doença contagiosa altamente e principalmente transmitida por essa água contaminada. E, em sendo assim, nós estamos realmente numa sociedade em que o esforço de cada um, ele funciona como essa gota d'água. Porque mesmo que eu não possa fazer a solução que eu gostaria de levar para esses populaços, eu posso, com um Pix que eu envio para uma instituição humanitária, como Médicos Sem Fronteira, Fraternidade Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, para citar algumas que atuam em regiões orbe afora, que estão sendo dizimadas pela guerra, seja num bombardeio direto ou por bloqueios, nós poderemos, de alguma forma, saber que estamos contribuindo. Inclusive porque nós vivemos um momento de fechamento de fronteira e de deportações. Se a gente considerar, por exemplo, a situação da América Latina, ela é particularmente delicada, porque a partir ali de um efeito da ação dos Estados Unidos, está tendo uma cascata em dominó, onde outros países estão realizando aí a preconceituação de imigrantes, a deportação deles e o menoscabo da segurança desses indivíduos, que acabam sendo vistos como criminosos, enquanto são pessoas fugindo de situações gravosas dos seus países de origem e que precisam de refúgio em outro local. Porque, inclusive, a questão do movimento de pessoas para ter alguma proteção, algum asilo em outro local, isso é legal e precisa ser respondido esse acolhimento para esses povos. Houve, inclusive, um período no Brasil que foi levantado a questão de aqueles que vinham pedir asilo aqui, intensificar o rastreamento de onde vinham, exigir maior cota de documentação, e isso foi severamente criticado pelos ativistas que diziam que isso iria dificultar a proteção que essas pessoas precisam, porque quando nós consideramos que alguém sai da sua terra de origem para tentar uma proteção em outro local, o caminho é repleto de ameaça. O indivíduo que atravessa países para tentar chegar no outro, ele está sujeito a todo tipo de intempérie. Então, nós temos aí, por exemplo, a perigosa selva de Darién, as gangues na América Central, crime organizado no México, corrupção dos agentes segurançais. Então, acaba que a pessoa, quando está fazendo esse percorrimento, ela é vítima de violências agudas, frequentes. Isso se soma à questão dos traumas que esse indivíduo acaba levando devido a ameaça, sequestro, tortura, violência sexual, extorsão, que o indivíduo acaba vivendo por estar tentando sair de uma situação onde ele percebia que ficou insustentável. Nesse sentido, quando nós consideramos a questão da aceleração de deportação de imigrante, que não tem um documento ali para apresentar a suspensão temporária
para admitir refugiados nos Estados Unidos. Percebemos que, sem vias seguras e legais, os solicitantes imigrantes de asilo na América Latina estão expostos a riscos piorados. E a instituição humanitária, ela procura alcançar aquele indivíduo que está migrando, mas existe uma mudança de rota constante, devido a medidas novas governamentais ou controle de criminosos grupos que demarcam o deslocamento desses migrantes, dificultando a ação humanitária. Por isso, a situação precisa ser constantemente avaliada e a flexibilidade acontecer para garantir assistência, seja por móvel clínica ou fixa mesmo. E aqui a gente poderia trazer, por exemplo, a perseguição, muro administrativo, a estigmatização que milhões de indivíduos migrantes enfrentam. E isso implica fechamento de principais vias para obter asilo, criminalização de quem solicita esse asilo e revogação dessa cobertura daqueles que o houveram conseguido. Isso em meio a drásticos cortes e globais no financiamento da humanitária ajuda, que vem acontecendo de uns tempos para cá. E aí traz a situação de alguém que já está num outro país, às vezes ali vivendo com dificuldade, e ele é colocado num avião e levado para o seu país de origem, como um tempo atrás aconteceu. De algumas levas de imigrantes aqui de Minas Gerais que estavam nos Estados Unidos foram colocados em aviões lá, a queima-roupa, e tragos para cá. E nesse sentido, acaba que isso vai contribuindo para a questão do sectarismo, da intolerância, que já são ideias presentes em alguns grupos, mundo afora. Porque se a gente considerar, por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, os grupos nazistas e fascistas tinham a ideia de limpar a população, o que levou à morte de milhões e milhões de indivíduos. Porque aqueles que aderiam àquela proposta ali estavam numa intolerância que os alucinou. E acharam que tinham a missão de purificar, de limpar a terra de indivíduos. Daí, quando a gente considera essas políticas nos países de aceitar um e fechar a porta para outro, essa mesma ideia perniciosa que separa os indivíduos e escalona valor para cada qual de acordo de onde ele vem, de que grupo ele pertence. Inclusive porque, se a gente considerar nós como terráqueos e as outras formas de vida que estão aqui, nós somos iguais em valor. Não há alguém inferior ou superior. Que é a reflexão que o biocentrismo traz para nós. Que estamos aqui, diferentes formas de vida, buscando auxiliar um ao outro. Mas, quando essas ideias de superioridade de um povo ou de maior cota de benefícios para um grupo, ou de fechar a porta para aquela leva de imigrantes, isso começa a infiltrar em nós, diz ainda dessas ideias que levaram a guerras hórridas, permanecendo entre nós. Porque, inclusive, isso se manifesta na atitude de um país em relação ao outro. Porque acaba que é essa ideia de hegemonia
superioridade que acontece. E aí os movimentos de prejudicar aquele que está pedindo socorro, ele vai se intensificando. Consono vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Coletânea de Preces Espíritas, num recorte da prece do tópico 3, vai dizer que Deus deu a nós leis que estão cheias da sabedoria, que se nós observamos isso, a gente vai chegar na felicidade. Porque com elas nós poderíamos fazer o reinado da justiça, da paz. Nos entreajudaríamos de forma recíproca, inclusive considerando a espécie que for, na condição que for. E evitaríamos os males que engendram excessos de todo porte e os abusos. Porque as misérias que nós vivemos aqui vêm das violações que nós realizamos. Porque as infrações morais que nós acontecemos, elas têm consequências fatais, retornantes para nós. Nesse sentido que, consono vai ser dito num outro recorte desse livro, no Amai os Vossos Inimigos, quando a gente fala do estudo do amor próprio, louco orgulho e tola vaidade, isso, ao ser substituído pela cristã caridade, pela humildade que o Cristo nos exemplificou e preceituou, e o amor ao próximo, é que vai permitir desaparecer os monstruosos preconceitos que ainda nos governam, e que as leis são impotentes para reprimir, revogar. Porque não basta a gente interditar, obstaculizar o mal e prescrever o bem. É necessário que o horror ao mal e o princípio do bem estejam grafados no nosso interior. Nesse sentido, precisa haver uma internalização dessa proposta para que, por essa vivência que eu aconteço do bem, pelo bem, a gente vá conseguindo erradicar essas loucuras que realizamos em nome de ações que precisam ser feitas para melhorar o ambiente que estamos. Porque se a gente pegar o governante de um país que fechou a porta para necessitados de todo porte que chega até a sua fronteira, ele vai estar justificando isso como algo que vai trazer algum tipo de retorno positivo para onde ele está. Porque nós justificamos as nossas erros, mazelas, com necessidades imaginárias, por não termos feito a internalização do bem, porta adentro da alma. Nesse sentido que, seja por afinidade, influência ou pressão com os Estados Unidos, a gente tem diferentes governos das Américas, inclusive a América Latina, adotando medidas anti-imigração e políticas nesse sentido cada vez mais severas, que força o retorno do migrante ao seu local de origem, que reprime o seu movimento, criminalizando a migração, a pessoa que está em deslocamento. Então, as instituições humanitárias fazem essa voz em que nós uniçamos em coro de proteção integral daqueles que migram, do local de origem, a trajetória de trânsito, destino e, no caso, retorno, além de fortalecer serviço básico, como o atendimento do médico, que vai ali até aquele local para prestar auxílio para
aqueles que estão ali. Então, aqui se trata de um moral colapso, descumprimento de convenções que nos baliza e orienta a proteger aquele que busca refúgio. Nesse sentido, é urgente deter a crise de solidariedade e a onda de ódio. Por isso que, ao considerarmos a própria situação da emergência climática que nós vivemos, também vai nos trazer essas iminências. Inclusive porque na situação que nós vivemos, ao acompanhar a notícia do que acontece no orbe, a gente percebe que a gente está numa iminência de uma terceira guerra mundial. Se nós considerarmos os focos de guerrilhas que acontecem hoje. E até 2019, se nós conseguíssemos conviver uns com os outros sem a guerra, a terceira mundial estourar, nós conseguiríamos um crédito muito grande com Jesus, que pediu junto às potências angélicas mais um tempo para a Terra. E nesse sentido, quando soou 2019, não houver eclodida a Terceira Guerra Mundial, isso instaurou um novo momento para nós, devido a esse crédito com Jesus que nós adquirimos, mas que fica constantemente ameaçado, porque a todo momento o governo de um país ameaça apertar um botão e explodir tudo. A gente tem tanto, se a gente considerar na Coreia do Norte, em que houve ameaças recorrentes ali do governante em fazer essa explosão acontecer, porque nós estamos falando de armas nucleares cuja explosão implicaria destruir a Terra. E o motivo que isso não acontece é porque quem explodir essa arma vai junto, senão já tinha acontecido. E nesse sentido, existe focos ao longo do orbe, onde cada qual ameaça fazer essa explosão acontecer e continuam se equipando com armas. Se a gente pegar, por exemplo, a indústria armamentícia, ela movimenta cifras inabordáveis para nós, enquanto aí bilhões de dólares que essa indústria acaba movimentando no orbe, e que foi dado inclusive um tempo aí de 5 anos para os países se prepararem com mais armamento. Então a gente tem a indústria da guerra, como outras indústrias que só são movimentadas pelo interesse criminoso do lucro, até mesmo quando a gente fala em escoamento desse material, porque quando um país entrou com armas mais potentes, com mais tecnologia recentes, ele, para substituir as armas velhas que ele tem por essas armas novas, mais potentes, ele dá um jeito de usar as armas que ele tem em algum conflito, para esvaziar o armário dele e ter como ele colocar as suas armas recentes que ele construiu. Por isso que se torna uma situação colapsosa e que vai trazer a caminho daquilo que eu posso fazer para contribuir a partir da minha atitude mental diante de mim mesmo. Porque se eu me percebo com algum tipo de tendência a interromper minha trajetória, ou algum tipo de transtorno mental, de pânico, de ansiedade mórbida, de depressão, se eu olhar em torno de mim, eu percebo que o mundo pede socorro, que eu posso fazer algo para minorar a dor, ocupar o meu tempo com algo nobre. Por isso que nós estamos nessa proposta
que vai nos dizer que podemos ir nos fortalecendo com as armas do bem. Como vai ser dito num recorte em que vai ser trago para nós que existe uma armadura que eu posso realizar comigo e que é moral, no sentido de ir me fortalecendo e ferramentando com aquilo que vai nos elevar, nos gravitar no pensamento positivo, naquilo que eu posso vencer em mim mesma, no autoconhecimento, nas reflexões nobres, sadias, e na divulgação disso. Em sendo assim, Efésios 6,13 vai dizer que tomemos toda a armadura do Pai, para que no dia mau possamos resistir. E, depois de haver feito tudo isso, ficarmos firmes. Paulo. E nesse sentido, a movimentação da fé verdadeira, ela não só vai proporcionar consolação, ela busca subir uma fonte para retirar conforto apenas. E, além disso, procede a maneira da criança que nada enxerga senão guloseima, e nesse sentido nós precisaremos ir além. Precisamos tomar essas armaduras de Deus nas consagradas casas ao labor divino. Porque se considerarmos um filho adulto que busca a presença do Pai com a preocupação exclusiva de receber carinho, isso seria ilógico. Juvenilmente, ela vai necessitar aceitar a consultiva educação que lhe é oferecida, mas fazendo o auto-revestimento de benéfico poder na ação incessante do bem, a fim de que o progenitor se sinta correspondido na sua dedicação heróica. Mesmo sabendo que a sede de ternura palpita em todo ser, não esqueçamos que a responsabilidade define a justa posição e o próprio esforço que enobrece o caminho. O trabalho enrijece as comuns energias. Nesse sentido, é um movimento de moto próprio que eu me antecipo para viver. Então, em todos os templos de religioso pensamento, o Pai está nos oferecendo as suas armaduras. No impulso louvável crente, ele pode se entregar às melhores afetivas expansões, mas não nos esqueçamos que o Senhor nos oferece espirituais instrumentos para a fortaleza de que necessitamos, dentro da redentora luta. Somente de posse dessas armaduras semelhantes, nós poderemos resistir nos maus dias da experiência terráquea, sustentando a própria serenidade nos dolorosos instantes e guardando-nos na couraça da firmeza no Cristo. Em sendo assim, existe uma resistência que vem da fé, mas eu preciso tomar os ferramentais que Deus me oferece. Considerando que nós estamos em meio a combates não só físicos, mas espirituais, e que quando a gente fala dessa ação combatosa, isso inclusive implica ação obsessora, que tenta arrastar os mais fracos para se automutilarem, para se autoexterminarem, para desanimarem do próprio processo.
Porque o desânimo, a preguiça, a ociosidade são vícios que nós trazemos também, são ideações malsãs, que a gente precisa combater com o nosso esforço e a nossa energia no nobre, o nosso empenho e o nosso engajamento no dever. Porque não somente quando eu tomo de uma arma e vou contra alguém, eu estou realizando mal, mas eu também realizo algo ruim quando eu me omito do bem que eu poderia fazer, quando eu caio na preguiça, na perda de tempo, ou ocupo o meu tempo com algo quereroso, desnecessário, e que vai acabar me contaminando de energias ruins. Nesse sentido, ao percebermos que estamos diante de possibilidades que nos são entregues, nós nos entregaremos esse serviço feliz, nobre, e fazendo empenho para nos esquecermos, porque a destruição voluntária das nossas possibilidades físicas não só representaria atos de desconsideração para com as bênçãos e arraiais de luz que nos enriquece a nossa vida, como também seria o nosso compulsório recolhimento à intimidade de nós mesmos, no qual por indefinível tempo permaneceríamos no envolvimento das nossas perturbações próprias. Nesse sentido, Deus ele nos convoca a bem usar o nosso tempo, que é uma dádiva. Esse momento que nós estamos, que não mais voltará. Então, se a gente pegar, por exemplo, o autoextermínio intencional sem atenuante da ignorância ou da moléstia, vai haver não somente a questão da infração ante as divinas leis, mas também o ato de violência que alguém comete contra si mesmo, através de mais profunda premeditação, com mais amplo remorso. Ela vai entrar numa atormentação de dor, a consciência vai despertar num nível sombrio que se precipitara, compulsoriamente suportando companhias que elegeu para si mesmo, pelo indispensável tempo à justa renovação. E os resultados não se circunscreverão aos fenômenos do íntimo sofrimento, porque surgirão consequências de desequilíbrios nas sinergias do espiritual corpo, com impositivos de reajuste em próximas existências. Então, depois de um tempo determinado de reeducação no círculo de trabalho fronteiriços ao orbe, os suicidas habitualmente são reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização via cela física, que vai lhes refletir angústias e penas na forma de inibições e enfermidades de todo porte. E sendo assim, poderíamos identificá-los repontando no entremostrar a expiação que se acolhem no berço. Então, se a gente tem, por exemplo, envenenamento, de acordo com o tóxico que se valeu, ele vai renascer trazendo valvular afecção, afá do digestivo aparelho, doença do sangue, disfunção endocrínica e outros tantos males de obscura etiologia. Os que houverem incendiado a carne própria amargam agrura, seja de pênfigo e ictiose. Os que houveram se asfixiado, corrente de gás, leito de água, vai exibir mortos processos nas respiratórias vias, como no caso de cistos pulmonares ou enfisema. Os que houveram se enforcado carregam consigo carreamento de distúrbios dolorosos do sistema nervoso, como diversas neoplasias, paralisia cerebral infantil. Os que houverem estilhaçado o crânio ou deitar a cabeça própria sobre rodas destruidoras experimentarão desarmonias da espécie mesmo, notadamente relacionadas ao cretinismo. Aqueles que houveram se retirado
a uma grande altura, reaparece, fazendo a portação de padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da difusa osteite. Então, o segundo tipo de autoextermínio direto ou direto, surgem as orgânicas distonias derivadas, corresponde a diversas calamidades congênitas, inclusive câncer, surdez, mutilação, cegueira, mudez, loucura, que representam o providencial terapêutica na cura da alma. Junto a esses quadros de regenerativa provação, vai funcionar a médica ciência, por missionária da redenção, fazendo a ajuda que conseguir para melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que tenham atingido, ou segundo o merecimento próprio de que disponham. Por isso precisamos guardar a existência como inefável dom, porque o nosso corpo é um instrumento divino, para que neles aprendamos a burilar, crescer para a luz, para a bênção e viver para o amor, ante a glória do Pai. Nesse sentido, nós percebemos que existem situações que vão precisar ser reencontradas, mas a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo aquele que tenha saído por essa porta, ele é encontrado pelo consolo, pela misericórdia de Deus, mas ele não vai poder ser eximido daquilo que ele precisará viver. Então, nós confiamos, temos fé na misericórdia de Deus, fazemos orações para esses espíritos e vamos buscar auxiliar aqueles que estão aqui conosco que possam estar sob ideações perversas. Visto que a ação obsessora que movimenta livremente na Terra, ela ideia pensamentos perversos nas nossas mentes, seja contra nós ou contra o outro, e acaba que é eu que não posso dar guarida. Eu é que tenho que fechar a minha porta mental para essas ideias, para essas induções, para esses arrastamentos. Inclusive porque quando nós percebemos que os obsessores, seja encarnado ou desencarnado, se movimentam para todo lado na Terra, nas suas regiões circunvizinhas, cada qual vai insuflar as ideias cruéis e vai tentar fazer acontecer isso na vida do obsediado. Isso é tanto na direção de nós mesmos quanto do outro. Daí, pela minha vigilância, pela minha renúncia ao mal, o meu serviço no bem, eu vou conseguindo, com a vida de oração, ir fazendo a manutenção do pensamento nobre, compassivo, tolerante, e que deseja, ao invés de aumentar a dor que existe, diminuir ela. Porque eu não posso passar para o outro a sua prova que ele precisa viver. Eu não posso assumir no meu lugar uma expiação que é do outro, mas eu posso consolar o outro para que ele viva melhor a sua prova. Nesse sentido, consoante Jesus vai dizer no recorte do Evangelho Expulsão dos Vendilhões do Templo, que Jesus traz para nós, da boca dos lactentes e dos infantes, restauraste o louvor, como a passagem que ele trouxe do Antigo Testamento. Ou seja, a minha casa, ela é chamada casa de oração.
Mesmo alguém fazendo daí um covil de assaltantes ou tentando transformar aí numa terra de ninguém, em que vale o obsessor com a sua turma, enquanto o desejo que ele tenha ali, a partir da minha gratidão e da minha persistência no propósito nobre, eu posso ir conseguindo tornar a minha atitude mental uma casa de Jesus, onde ele possa fazer morada, e quando isso é possível acontecer, ele vai cada vez tirando de mim, colocando dele. Nesse sentido, que é uma experiência que nós somos chamados a acontecer, e precisaremos, a partir desse despertamento, ir rompendo esse colapso moral que nos assola. Inclusive, quando a gente considera que nós poderemos, a partir da prática e estudo do Evangelho de Jesus, reforçar o propósito de vida e autoestima, e aqui a gente traz o Evangelho no lar, diário, trabalho de fraterna assistência em centros espíritas ou na religião que você movimenta, criando redes de escuta e suporte, poder da caridade e da prece como forma de elevar o nosso pensamento, fortalecer a nossa esperança e robustecer a nossa fé. E com isso nós poderemos aí perceber os relatos que são tragos através de unidade, de tantos quantos houveram no passado, pelo autoextermínio, nas suas experiências, de que, ao invés de ele ter conseguido fugir do sofrimento, ampliou a desesperação. Obras como Memória de um Suicida vai tratar o imediato arrependimento. Em Nosso Lar, vai dizer que o espiritual socorro ele chega, mas apenas após dor intensa e autocrítica do espírito. Por isso, ao focarmos em prevenção e consolação, nós poderemos, mesmo diante de uma situação consumada desse teor, levar o consolo para esse espírito onde ele estiver, para que aquilo que ele precisar viver, ele possa saber que não está sozinho, que nós continuamos ao lado dele, e para ajudá-lo, e pedir para Maria uma nova chance para esse espírito na Terra antes de fechar a transição planetária. Porque Maria, ela é o espírito que cuida dos suicidas, que tem ali a sua atuação direta com esses espíritos no Vale dos Suicidas, inclusive posterior recambiamento para a colônia, que, conforme vai ser dito em Memória de um Suicida, como a Maria de Nazaré, que é um hospital colônia que acolhe esses espíritos recém-saídos, seja do Vale do Suicida, da condição de perturbação em que se demoravam, para tratamento e posterior reencarnação na Terra, para resolver a situação, pelo menos a parte mais grave da questão que precisam. E em sendo assim, conforme vai ser relatado por Humberto Campos, que Maria, ela foi até Judas, no Vale dos Suicidas, e tirou ele de lá e levou ele para uma nova experiência na Terra encarnado. Deu a ele uma nova mãe, a bênção do esquecimento.
e a graça de poder refazer o seu destino. Então, essa chave está com Nossa Senhora. Então, quando a gente for rezar por esses espíritos, peçamos para ela que aqueles que nós conhecemos, que tenham saído por essa porta do autoextermínio, possam ser recambiados por ela na Terra antes da transição planetária acabar. Porque quando a transição planetária acabar, a Terra vai subir na escala, e com esse término da transição planetária, essa subida da Terra na escala dos mundos, o espírito que tenha saído daqui por um autoextermínio, pode ser que ele já não consiga reencarnar na Terra, ele vá para um orbe mais primitivo. Então, quando nós rezarmos a Maria para fazer o atendimento e o acolhimento a esses espíritos, peçamos uma nova chance para eles, na Terra ainda, enquanto de prova e de expiação, para que eles possam, reencarnando aqui, resolver a situação pendente com o ato autoextermista que realizaram contra si mesmos. E nesse sentido, quando a Terra acabar o período de transição planetária, ela subir no degrau dos mundos, eles possam ascender junto, por terem conseguido refazer seu destino a tempo e, na vitória sobre si mesmos, conseguirem permanecer na Terra sem que o degredo os alcance. Porque a questão do degredo, ela já está acontecendo. Espíritos já estão sendo levados para orbes mais primitivos, normalmente aqueles que permanecem endurecidos no mal, sem acusação de consciência, e que prosseguem praticando o mal pelo mal, que tem a sua ida para um planeta como Quiron, que é um planeta mais primitivo, onde esse espírito endurecido no mal contribui com a sua inteligência, o seu conhecimento, e é contribuído pelo planeta Quiron pelas condições rudes e inóspitas que tem ali, que vão ajudá-lo nesse amolecimento moral e, consequentemente, no seu processo evolucional. Em sendo assim, a prece ela é muito importante, porque tanto vai levar consolo para os espíritos, seja suicidas, mas os outros que estão em situações de angústia, de aflição, de desespero que for no astral, também para os que estão aqui com ideações perversas e desesperação de todo porte, como também vai ser possível, através da nossa rede de oração e do nosso testemunho no bem, pedirmos para Maria preparar um novo berço para esses espíritos, ainda na Terra, antes de terminar a transição planetária, para que eles possam, então, ter mais uma chance de refazerem seus destinos.